No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Um abraço nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estou fazendo a pré-venda do livro. Graças a Deus, quero agradecer a todos que têm participado, todos, sem exceção, têm participado da pré-venda. Estamos indo bem, né? Na primeira semana que a gente retomou aqui as vendas, e está indo bem, tá? Graças a Deus. E você pode aproveitar enquanto há tempo. Vá que esgote aí as compras, e aí, enfim, já estou profetizando, olha aí, tá certo? Ajude para que a gente possa imprimir mais 1000 livros, tá bom? Na descrição do vídeo, para você que ouve pelo YouTube, tá aí o meu e-mail. Tem o telefone da minha esposa para você entrar em contato com ela e fazer já a sua reserva. Aproveite, R$19,90 na compra acima de 5 unidades. Conhece 5 pessoas, 5 trinitários que podem ser abençoados com esse livro e entender, ou então até aquele mesmo irmão unicista que precisa, né, tá sempre recebendo aí esse livro. Olha, eu mesmo aprendo, né? Eu relembro algumas questões lendo, às vezes, o meu próprio artigo, próprio livro, né? Então é muito interessante. Para você que está ouvindo pelo WhatsApp, é o 989802214, o DDD é 19. Então põe aí o 19, 989802214, e você fala com a Elaine, tá bom? Ela que está me ajudando aí nessa missão. Muito obrigado desde já, mas você pode ofertar por esse projeto, você pode orar por esse projeto, você pode abençoar. Eu quero um livro só, posso? Pode, um livro só pode, mas volto a dizer, faça a sua reserva, porque a previsão é de que ela se encerre até o final de agosto, início de setembro, encerre-se a pré-venda. Então aproveite, faça a sua reserva, porque se a gente não conseguir imprimir 1000, a gente vai imprimir 500, 200, quanto que a gente conseguir. E aí, quanto menos livros se imprime, mais caro fica, tá bom? Então é importante você abençoar e ser abençoado com esse projeto e abençoar outras vidas com essa leitura, tá certo? Bom, vamos lá. Meus irmãos, eu vou falar nessa semana um pouco da unicidade de Deus nos Salmos. Olha só que interessante, muito bom, seja bem-vindo. Então, os Salmos contêm muita unicidade de Deus, mas não é pouca não, é muita. Você vai ler comigo para a gente começar? Salmos 22, verso 1. Inspirado pelo Espírito, o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Mas o versículo que a gente fala é esse aqui, de Salmos 22, a profecia dos Salmos 22, essa palavra, esse salmo que foi ignorado por aqueles que ouviram a exclamação. Olha o que Davi diz: por que te alongas do meu bramido, do meu auxílio e das palavras do meu bramido, ou seja, do brado dele, do bramido dele. E eu falo sobre esse brado no livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Nós explicamos sobre esse brado forte que Jesus deu na cruz, e está registrado lá em Mateus 27, verso 46, que diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, em alta voz, é para todo mundo ouvir mesmo o que ele estava falando: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. Olha que a má interpretação desse texto começou lá mesmo, aos pés da cruz. E não foi brasileiro que ouviu Jesus falar, não. Não foi um americano, não foi um espanhol, não foi um colombiano que ouviu Jesus falar. Foi seus compatriotas da sua nação, que entendiam muito bem o seu idioma. Diga-se de passagem, Jesus não estava falando em grego, mas eles não entenderam.
Eles entenderam outra coisa. Olha, esse está chamando por Elias. Agora você vê. Se os seus compatriotas que estavam ali, muitos religiosos, a maioria conhecia a palavra, deu interpretação equivocada para o que está ouvindo de Jesus, quanto mais nós, se não vigiarmos. E daí é que eu falo fortemente sobre este tema, porque se ele estava clamando ao auxílio de outro Deus, nós temos um problema muito grave. E tem unicista que crê nesse ponto. Tem unicista que crê dessa forma. E que estão me chamando de herege por aí afora por causa exatamente desse momento da cruz. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério, essa é que é a grande realidade, porque se ele clamou é porque Deus abandonou ele. Não, ele tá fazendo uma oração, ele está cumprindo a profecia que está lá nos Salmos. Ele está fazendo aquela oração que Davi fez. Sabe por quê que ele está fazendo a oração que Davi fez? Porque ele está no nosso lugar. 1 João 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Entendeu? O bramido dele? Ah, não, mas peraí, olha o seguinte, a natureza divina separou-se da humana. Aonde que temos base bíblica para dizer isso? Ele é a propiciação, ele é a oferta. Ele é sacerdote, ele tá fazendo uma oração sacerdotal, tomando o nosso lugar, o Cordeiro toma o nosso lugar. Ele não está orando por ele ali, não é ele que está reclamando o abandono, não. Ele está fazendo por nós a nossa oração, você entende isso? Você consegue entender isso? Não é um Deus clamando por outro, não, mas é o homem Jesus clamando para a sua divindade, o Pai que foi embora. Se você ler João 16:32, diz assim, ó, chegará o momento, e é agora, que vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Está falando da cruz, que o Pai vai estar com ele. Como é que o Pai abandonou? Como é que ele chora, Deus meu, porque me abandonaste? Não faz sentido, não entra, não tem lógica. E você não divide isso. Como está em livros unicistas, dizendo que um ficou lá para cima, então aqui embaixo estava a natureza humana orando para a natureza divina. É a carne orando para o espírito, carne ora. Você tira o fôlego, tira o espírito da carne, a carne vai orar? Fosse assim, os que estavam sendo ali velados no cemitério estariam orando, porque a carne ora. Veja que o erro de interpretação, a hermenêutica, a falta de exegese de uma hermenêutica responsável começou lá aos pés da cruz. Volto a bater nessa tecla. Começou lá embaixo da cruz e quem entendia muito bem o idioma dele não precisava nem apertar a tecla SAP, não precisava nem de um Google Tradutor, não precisava nem falar grego, hebraico, aquelas parafernália toda que estão inventando-se ultimamente. Quem era da nação entendeu errado. Isso acontece até no português, evidentemente, né? Porque às vezes eu falo uma coisa aqui e vão pôr palavras na minha boca, por exemplo, o Tony está dizendo que Jesus não era humano, que Jesus era divino. Então, sim, Deus e homem ao mesmo tempo. Como é que não é humano se tem carne e sangue? Deus tem, por um acaso, carne e sangue? Tem, em Cristo Jesus, né? Pelo menos quando esteve aqui. Agora, veja... O tema é claro que é um assunto que precisa se debruçar, não é questão que vai se resolver no minuto da unicidade. Eu só estou explicando para você que a oração de Salmos, aquela oração dele lá em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Não é ele clamando a ajuda de outro Deus, do Pai, porque ele falou que o Pai estava com ele, como é que ele vai orar? Quer dizer, eu digo no livro que a gente escreveu, ele estava o quê? Ele mentiu, dizendo que o pai está com ele, depois ele pede. Porque se você fala, o pai está comigo, eu vou lá, né? Vamos usar aqui uma palavra, eu vou em tal lugar, mas fulano vai comigo. Daqui a pouco você clama, fulano está do teu lado e você está clamando por ele. Não faz sentido. É ou não é? Ou faz? Aí você vai entrar no meio da turma que vai dizer que Jesus era esquizofrênico também. Esquizofrênico? Não é esquizofrênico. Ele estava fazendo cumprir os Salmos 27, quando tomou aquela agonia, aquele momento de clamor de Davi, ele tomou aquela profecia e fez por nós. Então nós fizemos a mesma oração que Davi fez no Salmo 22. O Cordeiro
tomou o nosso lugar, não era assim o sacrifício. Se você entende a lei, você vai ver que o sacerdote pegava o pecado do povo e jogava para cima do animal. E ali o animal levava toda aquela culpa. E a pessoa saía perdoada, purificada com aquele sangue do cordeiro que derramava lá. Assim diz a lei. A lei pura é isso. E aí, Cristo estava, de fato, nesta posição. Então, já que ele levou o pecado de todo mundo sobre si, diz o profeta Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados verdadeiramente. Diz o profeta Isaías, 53, verdadeiramente ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele tomou nosso lugar literalmente. E fez a nossa oração, porque quando uma pessoa está distante de Deus, está em pecado, está no mundão, fica depressivo, fica deprimido, se sente só, se sente angustiado, e muitas falam, meu Deus, estou sozinho, né? Muitos tiram a própria vida porque se sentem só. Essa aqui é a grande realidade. E foi isso que aconteceu ali na cruz do Calvário. Não é uma divindade clamando para outro, não é carne clamando para espírito. Não é um espírito humano clamando para o espírito divino. Não tem nada disso quando nós olhamos para as escrituras sagradas. E aí, pode me chamar do que você quiser, dar os termos que você quiser. Mas o fato é que esta oração, ele está tomando o nosso lugar. Veja bem isso, tomando o nosso lugar na condição humana, clamando por nós. Isso é estudo para simpósio, seminário, mas eu senti a necessidade de trazer essa informação, está aí, livre para você ouvir e se alegrar na manhã desse dia, e até mesmo criticar e deixar aí nos comentários, não tem problema, mas o fato é que não posso vos tornar inimigo por vos falar a verdade, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, nada podemos contra a verdade, mas senão em favor da verdade. Ele tomou nosso lugar ou não tomou? Se entregou por nós ou não se entregou? Foi oferta em nosso lugar ou não foi? Orou por nós ou não orou? Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Se você ainda não fez a sua encomenda do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, um material muito importante que você precisa ter, já que você não tem na sua biblioteca, se tem, adquira pelo menos mais um para ofertar, para doar para alguém, e assim você vai ajudar na manutenção desse mistério. Minuto da Unicidade.